Estamos no problema 36. Aqui diz qual é a área em unidades quadradas do trapézio desenhado abaixo. Quando você olha para isso, diz, beleza, trapézio, conheço a fórmula para a área do trapézio. E aí, de alguma forma, poderia ficar confuso, mas diz, bom, eu posso transformar trapézio em um retângulo e um triângulo. Se eu fosse desenhar uma reta aqui, se eu desenhar uma reta bem aqui, divido o trapézio em um retângulo e em um triângulo. E se conheço as medidas de cada um deles, sei a área de cada um deles e vou saber a área da figura inteira. Vejamos, qual é o comprimento aqui? Ou talvez deveria dizer a largura. Bom, estamos indo do zero para onde? X é igual a 8 aqui. Desci direto, x é igual a 8, y é igual a 5. Essa medida é 8. E vamos de x igual a 8 para x igual a 12. Qual é essa distância? Ela será igual a 4. Isso é 4 e isso é 8. Beleza. Então, qual é a altura deste retângulo? Estamos indo de y igual a 0 para y igual a 5. Então, aquilo é 5. É claro que isso também é 5. Então, pronto. Estamos prontos para calcular a área. A área da parte retangular é 8 vezes 5, que é 40. A área desse triângulo é 5 vezes 4, dividido por 2. Se não colocássemos aquele dividido por 2, estaríamos calculando a área desse retângulo. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 é 10. A área das duas figuras combinadas é 10 mais 40, 50. 37. A figura abaixo é um quadrado com 4 paralelogramos congruentes dentro dele. Isso parece interessante. Qual é a área em unidades quadradas da parte sombreada? A parte sombreada, então, é o quadrado total menos a área dos 4 paralelogramos. O quadrado inteiro, isso é fácil, é 12. E a altura é 12. E como vocês sabem que ele é um quadrado, sabemos que a largura também é 12, correto? Então, a área total do quadrado é 144. Agora, temos que calcular a área. Se a gente souber a área de um dos paralelogramos, vamos saber as áreas de todos eles, porque são congruentes. Vejamos se conseguimos calcular a área de um dos paralelogramos. Na verdade, existe uma fórmula para a área de um paralelogramo, que é, na verdade, apenas a base vezes a altura. E, de fato, eles nos dão isso. Mas eu vou mostrar para vocês que eles dão porque pode não parecer óbvio. Se eu vou desenhar isso, vou usar a ferramenta para desenho. Não, essa não é a ferramenta certa. Então, um lado, aí vamos direto assim, e então descemos assim. Ficou bom. Beleza. Agora, se olhar para esse paralelogramo, eles nos dizem que a altura é 3, certo? A altura é 3. E eu sei que é a altura porque eles disseram que é um ângulo de 90 graus. E eles nos dizem que a base é 5. Eu digo a vocês que a área de um paralelogramo é apenas a base vezes a altura. É igual a 15. Mas vocês não precisam acreditar em mim. Isso deveria fazer sentido intuitivamente para vocês. E a forma intuitiva de pensar nisso é imaginar se fôssemos pegar essa parte do paralelogramo e se a gente fosse mover para cá, se fôssemos cortar e mover para cá, então o paralelogramo ficaria parecido com isso. Vocês teriam a parte que não cortamos, certo? E aí vocês movem a parte cortada para cá. Agora, as medidas, esta base seria 5 e essa altura 3. E a área desse retângulo é 15. Não há nenhum motivo para que a área disso seja diferente daquilo, apenas rearranjamos as partes. Então, esse é o motivo da área do paralelogramo ser apenas a base vezes a altura. A área de cada um desses paralelogramos é 15. A área de todos eles somados é 15 vezes 4, que é 60. Então, 144 menos 60 é quanto? É 84. E a resposta é B. Problema 38. Qual é a área em metros quadrados do trapézio desenhado abaixo? Para calcular a área, e conseguimos dividir nesses retângulos e triângulos, para calcular a área desse retângulo, precisamos saber a sua altura. E, na verdade, vamos precisar disso para calcular a área dos triângulos também. Então, qual é a altura aqui? Vejamos. Sabemos que essa distância vai ser 6. É um retângulo. Se aquela distância é 6 e essas duas são 5, esses dois triângulos serão congruentes, correto? Porque esse comprimento é igual a esse comprimento. Esse comprimento é igual a esse comprimento. E também nós temos que este ângulo é igual àquele ângulo. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer em outra cor. Qual é o comprimento
desses dois lados verdes? Vamos chamar de x, tá? Bom, sabemos que a soma de x mais 6 mais x tem que ser igual a 12, toda a parte superior. E você faz x mais x é 2x, mais 6 é igual a 12. 2x é igual a 6, x é igual a 3. E vocês poderiam ter sido capazes de resolver isso de cabeça. Isso é 6 se aquilo é 6 e eles são iguais, então os dois serão iguais a 3. Agora podemos usar essa informação para calcular essa altura. Porque se vocês só desenharem esse triângulo, isso é 3, aquilo é 5, isso é o lado desconhecido, A. Vocês talvez já tenham reconhecido, vamos usar o Teorema de Pitágoras. É um exemplo típico de um triângulo retângulo, então provavelmente já adivinharam quanto é. Mas vamos resolver. Já sabemos que A ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então isso é igual a 25. 5 ao quadrado é 25, A ao quadrado mais 9 é igual a 25, A ao quadrado é igual a 16, A é igual a 4. A é igual a 4. Agora estamos prontos para calcular a área. Qual é a área do retângulo? 6 vezes 4 é 24. Qual é a área de cada um desses triângulos? 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4 é 12, dividido por 2 dá 6. Então, a área daquele triângulo é 6. A área desse triângulo é 6. Então, 6 mais 24 mais 6 é 36. B. Problema 39. Qual é a área do triângulo abaixo em centímetros quadrados? Interessante. Beleza, então este é um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. E daí poderíamos dizer que, como esses dois triângulos são simétricos, aquilo é igual àquilo. E isso nos leva à fórmula geral para o cálculo de área de um triângulo equilátero. Vamos calcular isso tudo. Então, esse lado será igual a 5 e esse lado será igual a 5. Se isso é 5 e aquilo é 10, quanto será esse lado? Vamos chamar de x. Teorema de Pitágoras. Aquilo é a hipotenusa. Então, x ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 25 será igual a hipotenusa ao quadrado, que é igual a 100. X ao quadrado é igual a 100 menos 25, 75. X é igual a raiz quadrada de 75. 75 é igual a 25 vezes 3. Então, aquilo é igual a raiz quadrada de 25 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 3, que é igual a 5 raiz quadrada de 3. Então, x é igual a 5 raiz quadrada de 3. E agora, qual será a área apenas desse triângulo aqui? Esse aqui, do lado direito. Bom, a sua base é 5, a altura é 5 raiz quadrada de 3. Então, a área será 1 sobre 2 vezes a base. 5 vezes a altura, 5 raiz quadrada de 3. E quanto vai ser isso? 1 sobre 2 vezes 5 vezes 5, então é 25 raiz quadrada de 3 sobre 2, que é esse triângulo aqui. Bom, esse triângulo terá que ser igual, terá que ter exatamente a mesma área. Eles são triângulos congruentes. Então, a área da figura é isto vezes 2. Daí, 2 vezes isto é igual a 25 raiz quadrada de 3. E a resposta é a opção B. Próximo problema, problema 40. A razão entre o perímetro de dois quadrados é 4/9. Qual será a razão entre as áreas desses dois quadrados? Eu vou desenhar. Vou desenhar dois quadrados. Isso é um quadrado. Vou desenhar o outro quadrado. Outro quadrado. Vou chamar os lados deste de x, tá? E os lados desse outro de y. Então, eles nos dizem que a razão entre os perímetros desses dois quadrados é 4/9. Se o perímetro do primeiro quadrado é 4x, x mais x mais x mais x, então o perímetro do primeiro quadrado é 4x. O perímetro do segundo quadrado é 4y. Então, essa é a razão entre o perímetro do primeiro quadrado e o perímetro do segundo quadrado. E ela é igual a 4/9. Ela é igual a 4/9. E eles perguntam qual será a razão entre as áreas dos dois quadrados. Então, eles querem que a gente calcule a área do primeiro quadrado, que é x ao quadrado, e a razão, certo? Base vezes altura, x vezes x. E a área do segundo quadrado, que é y vezes y. Daí, eles querem que calculemos o resultado. Bom, isto é x ao quadrado sobre y ao quadrado. Isso é a mesma coisa que x sobre y ao quadrado. Se conseguirmos calcular quanto será x sobre y, poderíamos
quadrar isso e vamos ter x ao quadrado sobre y ao quadrado. Vamos tentar. Vejamos, se a gente dividir... Bom, isso simplifica, não é? 4 sobre 4, x sobre y é igual a 4 sobre 9, certo? X sobre 9 é igual a 4 sobre 9. Vamos substituir. Daí, x ao quadrado sobre y ao quadrado é igual a x sobre y ao quadrado, que é igual a 4 sobre 9 ao quadrado, que é igual a 16 sobre 81. Ou a razão entre as áreas dos dois quadrados é 16 para 81. Opção D. Acho que podemos encaixar mais um problema aqui. Na verdade não. Eu passei dos 10 minutos, vou encerrar aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.